O desmatamento da Amazônia é, claro, muito preocupante. Mas o que pouca gente sabe é que o Amazonas tem 97% de sua cobertura vegetal inteiramente preservada. Para se manter assim, o Estado busca alternativas de desenvolvimento sustentável. Por exemplo, novas matrizes para a Zona Franca de Manaus, aproveitando a biodiversidade da floresta. Sobre este e outros temas, vamos conversar com o senador Plínio Valério, do PSDB. Porque o desenvolvimento do Amazonas é assunto de Estado. Senador Plínio Valério, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Obrigado, eu que agradeço. Pela segunda vez estamos juntos aí. Tenho certeza que vai ser um bom programa. Exatamente, senador. Eu ia comentar, há 2 anos o senhor esteve aqui conosco nesse programa Assuntos do Estado e um dos temas que nós conversamos foi a rodovia federal BR-319, que, como nós sabemos, é a única ligação terrestre do Amazonas com o restante do Brasil. Nesses 2 anos, infelizmente, os problemas relacionados com essa BR não terminaram, a obra não está concluída. Mas, pelo menos, nós temos algumas boas notícias para os amazonenses, senador? Sim, temos. O governo federal, com destaque para o ministro Tarcísio, tem sido determinado, dizendo que a BR-319 vai sair. Conversei com eles algumas vezes, muitas dificuldades, Silvio, mas muitas dificuldades na questão ambiental. Muito mais pelos aqueles que militam nessa causa, que não reconhecem o valor disso para nós. Eu pensei que com aquela desgraça do coronavírus, quando morreram centenas de amazonenses por falta de oxigênio, e a estrada, por falta de ligação terrestre, superdimensionou isso, eu pensei que fosse mudar, mas não mudou. O Ministério Público Federal continua no calcanhar e querendo impedir de toda forma, mas o ministro Tarcísio tem conseguido aí safar do meio dessa questão toda e avançou. Foram abertas a concorrência para novos 52 quilômetros, que as marcas já estão lá, e em breve, se o IBAMA der a licença prévia ainda este ano, aí sim vão ser contratados os serviços para o meião, que é o grande problema, é aquele que a gente chama no meio da estrada, é o meião. Avançou sim, pouco, mas avançou. Esse meião é um pedaço grande da rodovia, né, senador? Esse meião é um pedaço que a gente fala, ele vai de 200, eu não sei exatamente, vai de 200 ao 400 e pouco, mais ou menos 200 quilômetros. É aquela parte que alaga, que é realmente o grande problema. Mas a gente tem que destacar, Silvio, que essa estrada já existiu, essa rodovia já existiu, já trafegaram ônibus, vans, carros, já existiu normal. Em 86, 88 deu problema, foi abandonada, então deu esse problema todo. E o que a gente vê, o que a gente observa, a questão ela é de fora para dentro, é uma questão internacional. Aqui é só o pessoal, só é verdade macacada, repete o que os outros lá fora dizem, sem olhar para o nosso problema. Nós não temos ligação terrestre com o Brasil. Nós chegamos aqui na Venezuela rapidinho, por uma estrada belíssima, mas não saio daqui para o resto do Brasil. Então, é uma questão, acima de tudo, do direito de ir e vir também. É uma questão humanitária, social e econômica. Mas eu costumo colocar a questão econômica em segundo plano. Seria a nossa redenção. Eu quero colocar o direito de ir e vir. Nós temos esse direito e vamos conquistá-lo. O público talvez não saiba, mas essa BR-319 ela foi construída ainda nos anos 70 e, como o senhor bem lembrou, ela funcionou normalmente por muito tempo, mas já meados da década de 90, pelo abandono, um grande trecho, inclusive, dela foi tomado pela floresta novamente, né, senador? Ali perto de Pelo abandono, é a questão do meio, nós estamos falando aí de 405 quilômetros. Foi abandonada, então imagina o que é uma BR abandonada. E as questões que eles falam são as questões, conversando com o ministro Tarcísio, às vezes chega até a rir, porque o Ministério Federal, esses órgãos ambientais, eles querem proteção para os animais que atravessam a pista, correto. Com a construção de túneis de passagem, beleza, isso é até humanitário. Mas eles querem saber quais espécies, também dá para dizer a anta, a cutia, a onça, tá? Agora, quantos quantificar, aí é brincadeira. Se tem uma ideia, eles fazem isso, querem até quantificar.
e malocas de índios que ficam a 400, 500 quilômetros, eles dizem que não pode, porque vai ter um impacto ambiental muito grande, quando não é verdade. O planejamento do Ministério da Infraestrutura é uma coisa belíssima, vai ser um modelo de rodovia ambiental, você pode ter certeza que estão tendo o maior cuidado quanto a isso. Vamos continuar falando aqui de proteção da floresta, depois eu vou falar de Zona Franca de Manaus, mas agora vamos falar da proteção da floresta, já que o senhor mencionou essa questão aqui. Eu disse no começo do programa que enquanto a região amazônica tem aí cerca de 60% da área preservada, a região amazônica no conjunto, o estado do Amazonas, muito pelo contrário, tem quase 100%, 97% da área da vegetação original está intacta, né? A gente costuma dizer, o senhor costuma dizer, que o amazonense sabe preservar, mas precisa de incentivo para criar novas matrizes, né, senador? Essa estratégia fica ainda mais importante no momento em que a gente recebeu aí o resultado desse novo relatório das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas, mostrando que o problema não é só no Brasil, é no mundo todo e são consequências da ação humana, né, senador? E querem nos culpar por isso. Eu costumo dizer, senhor da tribuna do Senado, que esse pessoal quer nos imputar, né, manchas ambientais, pecados ambientais que nós não temos. Me permita, a Amazônia, 60% preservada, corrigir uma informação. Do novo estado, a gente tem aí Tocantins e Maranhão, que estão na Amazônia. Mas Tocantins e Maranhão é um bioma de cerrado, não são florestas densas. Então, lá, quando tem uma queimada, um incêndio, aí falam a Amazônia como um todo. E lá, elas foram juntadas por uma questão geográfica, uma questão política, não sei, mas tem Maranhão e Tocantins. E a outra questão é a hipocrisia. Olha só, o Canadá é um país que consome e produz muita madeira para exportação, inclusive. E eu gosto de citar o número, porque a Noruega nos cobra muito, a Alemanha nos cobra muito. Então, eu gosto de citar o que esse pessoal consome, vamos falar de combustíveis, e são dados oficiais. Cada cidadão na Noruega consome por dia, em média, 47 barris de petróleo. Em média, o pessoal da Noruega. Na Alemanha, 31 barris por dia. Na França, 28. E no Brasil, 10. Quer dizer, nós consumimos muito menos combustível fóssil do que esses hipócritas. E eles vivem martelando, né? Vivem consumando. A mesma coisa na eletricidade. Na parte da eletricidade, a gente é muito atrás de Noruega, muito atrás da Alemanha. Então, essa hipocrisia é o maior trabalho que eu estou tendo, porque a gente precisa, primeiro, informar o brasileiro o que é Amazônia, o que a gente passa. Essa Amazônia que eles sonham, que eles querem. Então, me parece que quando eles falam incêndio lá, queimada aqui, me parece que agora, com esses centros lá, estão querendo culpar porque nós não precisamos da Amazônia. Como se a Amazônia fosse o pulmão do mundo, como eles apregoaram há décadas atrás. A Amazônia não é o pulmão do mundo. Nós não somos responsáveis pelo mundo. Nós não somos responsáveis pelos irresponsáveis que devastaram tudo que tinham e agora nos cobram que fiquemos no Jardim Botânico, o que é pior, no zoológico. Na Amazônia, 19 milhões de pessoas não têm renda para comprar uma cesta básica. Aqui na Amazônia, em 2019, 1.200, 1.300 crianças morreram durante completar um ano. Dados do Unicef, não são dados meus. Então, isso a gente se revolta e luta contra essa hipocrisia. O Amazonas tem preservado aqui 97% da sua floresta. Isso é muita coisa. E a gente não tem ajuda. Quando se fala de Zona Franca, pelo contrário, é só chumbo grosso. Então, há muita hipocrisia em torno disso. O senhor até mencionou essa questão das queimadas. O senhor costuma dizer que no Brasil essas coisas, quando acontecem, são chamadas de queimadas, mas que nos outros países são incêndios florestais. E a gente vê muitos casos de Estados Unidos, Canadá, Grécia, Turquia. Todo lugar do mundo tem queimada, né, senador? Sim, a Califórnia, quando queima, né? A Austrália, outro dia, queimou o equivalente a 400 mil campos de futebol. Se na Amazônia queimar 10 campos de futebol, vira notícia nacional. E outra hipocrisia. Eu peguei um dado aqui, Silvio, do iPhone, eu ando com ele na minha pasta, para sempre mostrar quanta hipocrisia. O iPhone, ele contém, né? O aparelho que eu estou aqui, não sei qual é o seu aparelho do iPhone, ele contém 0,034 gramas de ouro, ele contém ouro, prata, paládio, alumínio, cobre, plástico, vidro e terras raras. Terras raras é o minério que a gente tem aqui, dá em doido. E a gente não pode explorar nenhum desses. E eles exploram lá, não sei de onde, nem sei quando. E parece pouco, né? Mas, olha, no segundo semestre de 2019 foram vendidos 342 milhões de iPhone. Imagina o que é. Então, esse pessoal super industrializado, né, que manda destruir a camada do ozônio, quer nos cobrar que a gente fique de braço cruzado
não tendo direito a nada, nossas crianças morrendo. Então, essa luta contra os hipócritas é muito difícil, porque ela é muito mais difícil porque a gente encontra resistência aqui dentro, na imprensa, né? Na televisão, nos jornais, a gente encontra, e principalmente no Ministério Público Federal. Este, sim, é o nosso pior inimigo para o nosso desenvolvimento. Senador, o senhor mencionou agora há pouco a questão da Zona Franca de Manaus e muita gente no Brasil acusa a Zona Franca de Manaus de ser um peso, de ser uma despesa, um gasto para o país, por causa das renúncias fiscais que existem na Zona Franca desde a sua criação na década de 60. Mas, na verdade, conforme nós vamos mostrar no infográfico, vamos apresentar agora para os espectadores, ao longo desses anos, essas renúncias têm, inclusive, diminuído em termos nominais e reais e também em termos de participação no total do país. A gente pode ver, por exemplo, aí, que há 10 anos a Zona Franca de Manaus respondia por 17% de todo o gasto tributário nacional. Atualmente, eles somam em torno de 25 bilhões e representam só 8,5% do total, que é a metade. Quer dizer, em 10 anos, a participação da Zona Franca de Manaus nessas chamadas renúncias fiscais caiu pela metade. Então, existe, senador, de fato, um desconhecimento grande do brasileiro sobre o papel da Zona Franca de Manaus no desenvolvimento da região e até mesmo na preservação da floresta? Sim, um desconhecimento que beira a discriminação. Esse desconhecimento beira, porque quando se quer apoiar a Zona Franca, como se fosse um quintal que se montam as coisas. Esquece, e a gente precisa divulgar isso, nós, a Zona Franca de Manaus, além de ser responsável pela a preservação ambiental, ela emprega diretamente hoje, beirando 100 mil empregos, o que dá aí 500 mil empregos indiretos. Isso só por si já justificaria. Quando a gente fala de 8,5% do total de renúncia fiscal, que é de 284, nós estamos falando de 25 bilhões. 25 bilhões, sendo que esses outros, 91,5%, ficam onde? Eu sempre cobro, eu falo, olha, Paulo Guedes, você está cobrando os 8,5%, mas cadê os 91,5%? Desses 100%, 52% da renúncia fiscal está no Sudeste. Aí, porque tem 8,5% para a Zona Franca, o mundo vem abaixo. Então, estamos falando de 100 mil empregos, estamos falando aí de uma arrecadação da Receita Federal, aqui no Amazonas, que normalmente é 14 bilhões, e nos mandam, naquelas transposições obrigatórias, 6, 7, ou seja, se você abater daí já 8, desses 25, já tirar 8, já começa a reduzir. Então, nós damos lucro para o país, nós não somos peso. Mesmo assim, a gente continua, cara, a gente continua enfrentando. Olha, só de janeiro a maio deste ano agora, a Zona Franca já arrecadou 60 bilhões de reais. Ou seja, um crescimento de 63%. A gente cresce, apesar da pandemia, e a gente continua, né? Continua com o Paulo Guedes e o seu ministério, inimigos de renúncia fiscal, mas quando ele fala em renúncia fiscal, só fala em Zona Franca, ele não fala no automóvel, ele não fala no escambau aquático. A pergunta que eu vou deixar sempre, nós somos responsáveis por 8,5% da renúncia fiscal, a Zona Franca absorve isso, e os 91,5% onde é que fica? Verdade, então, há muita essa falta de informação, Silvio, ela beira a discriminação. Verdade. Senador, mais da metade de todos os indígenas da região norte vivem no Amazonas, no seu estado. 70% deles em terras e reservas demarcadas. O senhor costuma usar uma frase para definir a situação dos nossos habitantes originais, que é a seguinte: o índio no Amazonas pisa em ouro durante o dia e dorme ao relento, pois não pode explorar de maneira sustentável as riquezas da floresta. Bom, o que o senhor quer dizer com isso, senador Pino Varelli? Os índios brasileiros estão condenados à pobreza, é isso? É isso. Eu vou te dar um exemplo, Silvio. Vou te dar um exemplo que talvez traduza tudo. Os índios tearins, eu vou falar de uma coisa simples, de um sentimento. Ficam em Maitá. Eles ficam a 100 quilômetros, 100 e poucos quilômetros da sede. Eu consegui para eles pediram picapes, 2 picapes. Silvio, eles fizeram um ritual, uma festa, uma coisa tão grande, uma alegria tão contagiante, que assustou a gente. Aí, conversando, a gente percebeu, sabe o que era? Eles adquiriram o direito de ir e vir. Eles não têm esse direito, eles não têm carro próprio. Aqueles que moram lá onde tem muito minério, que as ONGs catequizam, esses têm. Então, tem índio que dorme na maloca com um cego no teto. Tem bicho de pé, índio doente o tempo inteiro. E os índios, eles querem ter o direito, e têm assegurado na Constituição, o direito de poder explorar a sua riqueza também.
para que eles não peçam passagem quando tem que ir a Brasília, não peçam o dinheiro do hotel nem o dinheiro da comida. Isso é humilhação para essa gente. Então, a gente vem com geradores elétricos mandando para essas regiões, as picapes. A gente está lidando com esse pessoal que é para ocupar um pouco desse espaço que os hipócritas deixam. As ONGs falam muito de índio, arrecadam muito sobre dinheiro em cima de índio, mas não cuidam para eles. Eles acham que os índios gostam de carregar aquele pandeiro na costa de mandioca a pé. Não gostam. E nós, como descendente de índio que sou, a gente sabe e briga por isso. A gente tem ajudado muito. Esse exemplo dos Tearim, Silvio, para nós foi uma coisa contagiante. Simplesmente a alegria toda é pelo direito de ir e vir, não depender mais da FUNAI, para ir e vir. Então, essa é a realidade da gente. Senador, o senhor propôs a criação aqui no Senado Federal de uma CPI para investigar a atuação dessas ONGs na Amazônia, nas comunidades indígenas. Essa CPI já tem as assinaturas necessárias, mas ainda não foi instalada. Silvia, ela já foi lida, ou seja, quando o ritual diz, quando você lê, quando o presidente lê na mesa, no plenário, ela já está oficialmente, faltando só os líderes indicarem seus membros. Estava nesse estágio, antes da pandemia. Aí veio a pandemia, beleza, a gente estou. Quando veio que o ministro Barroso, o semideus Barroso, mandou instalar a CPI da Covid, eu cobrei do presidente Rodrigo a instalação da CPI da Zona, que estava na frente. O rito, o regimento não permite ser atropelado. E ele me disse que em breve oficiaria aos líderes para indicar os seus membros. Então ela está apta a ser instalada. E a gente vai continuar insistindo. Foi a vida toda, vamos continuar insistindo. Ela está apta, legal, assinatura mais do que suficiente. Estamos falando aí, Silvio, de 2019. Estamos falando de 2019, quando eu apresentei. Então, ela demorou, mas foi lida, foi aprovada, está faltando ser instalada. Nós vamos, então, separar o joio do trigo. Tem muitas ONGs boas? Tem ONGs que são ótimas que trabalham. Eu mesmo ajudei a ONG Mamirauá. Mamirauá tem uma ONG que é muito boa, ajudei com recursos para que eles pudessem ter água potável. É outro mito, Silvio. Muita água, então coisa nenhuma. A água do rio ela não é potável. Com o tempo ela traz hepatite, ela traz verme, traz outra doença. A gente precisa sempre estar trabalhando nisso e eu ajudo muito com poços artesianos nessas comunidades. Então, essa realidade é bom para o programa acontecer, para que a gente possa desabafar e dizer muitos mitos sobre a Amazônia, acerca da Amazônia, para criar uma cortina de fumaça para que nós a conservemos intacta, para ser um museu ou para ser um jardim botânico. Nós não somos nem museu, nem jardim botânico. Nós temos os mesmos direitos que qualquer outro país, qualquer outro pessoal. Um trabalho importante que vem sendo feito na região amazônica é da Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Senador, o senhor tem apoiado muito o trabalho da Embrapa lá no Amazonas. Ela desenvolve uma série, inclusive, de estudos aproveitando todo o potencial da nossa floresta. Que medidas o senhor pode dizer para os nossos espectadores que o senhor já tomou para apoiar o trabalho da Embrapa? Olha, a Embrapa ela produz conhecimento através de pesquisa para o Brasil inteiro, mas em particular para a Amazônia é muito importante. Na Bahia também existe muito a Embrapa. Eles não têm dinheiro, por exemplo, para montar uma fábrica de ração. Então, eles estão desenvolvendo uma fábrica de ração para peixe, que é o gargalo no Amazonas, para a criação de peixe, desenvolvendo com produtos regionais, com soja, mas não tem equipamento. Eles não têm dinheiro para isso. Então, a gente, através de emendas parlamentares, faz isso. Para pesquisar o abacaxi lá em Tapatiara, que é o melhor abacaxi do mundo, né? Para desenvolver como aumentar a produção por hectare. Então, a Embrapa é importantíssima para o país. E na Amazônia, abandonada, a gente tem ajudado. A gente tem ajudado com emendas parlamentares, que é o que a gente pode fazer, que é uma das prerrogativas, né, que tem um senador da República. Eu dou muita importância ao conhecimento, à pesquisa, porque, no meu entendimento, falta ao país, particularmente aos estados, trago aqui para o meu, aproveitar a academia, aproveitar o conhecimento produzido, as pesquisas desenvolvidas para juntar com a política. No dia que o político entender, no dia que o pesquisador, a academia entender que um precisa do outro, aí o mundo vai ser bem melhor, porque hoje um torce o nariz para o outro. Isso é muito ruim, isso é muito errado. Nós somos penalizados por isso. Sim, senador. E na Amazônia, principalmente, a pesquisa e o conhecimento científico são fundamentais para que se faça o que a gente chama sempre, essas duas palavras tão bonitas, de desenvolvimento sustentável, né, senador? E o conhecimento que esse pessoal de pesquisa faz também, que eles fazem aquela pesquisa oral, né? Aquela pesquisa de tradições que os índios têm, que o ribeirinho tem, que muitas vezes, quando a gente fala, quando eles são roubados, quando a gente fala, está havendo contrabando de minério, hoje o minério é o de menos.
Agora, o que já nos roubaram de conhecimento tradicional, né, indígena, ribeirinho, não está escrito. A gente tem que tomar cuidado, tem que ter uma política melhor. E essa questão da Amazônia, que a gente vive com as nossas fronteiras, as maiores fronteiras que tem, e a gente vive, se não fosse a presença do Exército ali e dos ribeirinhos que tomam conta da fronteira, a Amazônia já não era Brasil há muito tempo, que é o que eles querem lá fora, mas é o que nós não podemos querer aqui dentro. Então, por isso, sempre eu me dirijo ao brasileiro, para que ele conheça a Amazônia, porque conhecendo ele vai amar e depois vai defender como a gente defende. A Amazônia é nossa, a Amazônia é brasileira, é importante para o mundo, beleza, mas nós não podemos preservar a Amazônia à custa da morte de bebês que não completam um ano, à custa de lares que não têm renda para uma cesta básica. Nós não podemos, à custa de grávidas que têm todo tipo de doença sem ter direito a um único exame durante a gravidez. Isso nos revolta. Senador, outro assunto que diz muito respeito, que interessa diretamente à Amazônia pela sua quantidade enorme de rios, é o mercado de cabotagem. Tem um projeto tramitando agora no Congresso para regulamentar, para ampliar e abrir esse mercado de cabotagem, que cabotagem, para quem não sabe, é aquela navegação de curta distância, de porto a porto, geralmente dentro do mesmo país, né? Mas o senhor apresentou uma emenda a esse texto porque o senhor vê algum problema nesse projeto, né, senador? Sim, a BR do Mar, como é chamada, esquece, e é de cabotagem, esquece o Rio Amazonas. Não incluiu, né? O ministro disse que logo terá a BR do Mar, que vai incluir os rios da Amazônia. A gente tem o Rio Madeira, que é uma via navegável, que hoje é muito utilizado. Então, no projeto, mais uma vez a gente conversa, e eu cito o ministro Tarcísio, porque ele é um amazônico. Ele entende do problema da gente. Então, o que é que a gente fez? Uma emenda para evitar o aumento no transporte de carga das regiões. Estava previsto um aumento nisso, uma taxa, e eu mostrei ao ministro, mostrei a assessoria dele, que não é possível, seria penalizar a Amazônia. E, finalmente, eles acataram e aceitaram. Ou seja, com isso, a gente evitou que o nosso custo da cabotagem fosse ainda muito maior. Porque a Amazônia é continente. Aí para vocês, eu não sei de onde é, se eu já me sigo do estado, aí a gente fala do estado, de uma cidade para outra, vai de micro-ondas, vai de ônibus de carro, que a gente vai de barco, e não é um dia só não, são 2, 3 dias. No meu município, a linha 1.200 km de linha reta, tem 2 aviões por semana, R$ 1.600 para ir, R$ 1.600 para voltar, vai terça, né, tem um terça e tem outro sábado, é um negócio doido, você ter dinheiro, mesmo ter dinheiro, não se comunica. Então, essa coisa de Amazônia, a gente precisa aproveitar. O governo federal pode discordar do governo Bolsonaro em todos os aspectos, eu não discordo em relação à Amazônia. Fora aqueles arroubos que ele tem, né? A narrativa que ele tem exagerada sobre a Amazônia, fora isso, é isso que a gente pensa de Amazônia mesmo. Os amazônios têm o direito de progredir, como a gente tem o direito de agregar valor à sua vida e sair daquela vida, daquela coisa medieval de carregar a mandioca nas costas ainda e não poder viajar a Brasília para reivindicar, porque tem que depender do político para a passagem, dá para comer, para se deslocar. Então, a nossa luta tem sido aproveitar a boa vontade do governo federal. Senador, nosso último assunto é sobre a Ouvidoria Geral do Senado. O senhor é o ouvidor geral do Senado. Então, eu queria que você aqui como funciona essa função de ouvidor geral do Senado e falar um pouco também de uma das parcerias que o senhor já afirmou nesse caso, que envolve a ouvidoria da Assembleia Legislativa do Amazonas. E, a ouvidoria, eu tinha agora nessa composição da mesa, por ter apoiado o Rodrigo, foi me oferecido um cargo na mesa ou a ouvidoria, né? A cargo na mesa é votado, a ouvidoria é escolhido pelo presidente. Eu preferi a ouvidoria porque é para lá, né? Para lá que canalizam todas as reclamações, ideias, sugestões, desabafos. Então, o que a gente fez? A gente fez uma análise de como estava funcionando e o que precisava ser feito em termos de coisa pequenininha. Você que é de comunicação. A gente recebeu todas as demandas, separa por estado e manda para cada parlamentar daquele estado para ele saber a sua procura disso. No mais, é atender e dar atenção. Transformamos uma dessas sugestões de um senhor do Rio de Janeiro em projeto, que no Senado deu quase 30 mil, sim, que é para ver se acaba, se isenta os aposentados da cobrança de impostos, que é uma coisa justa. Então, como é que ela funciona? Ela funciona ouvindo na concepção do termo, dando resposta, tratando bem aquela pessoa que está nos procurando e fazer daquela informação, produzir, né,
planejar para que a gente possa ver coisas no futuro. E estamos avançando. A gente tem esse convênio com a Assembleia do Amazonas, tem com a Câmara Municipal do Amazonas, mas também já estamos com outros estados nos procurando, a gente fazendo no Ministério Federal. Eu acho que a ouvidoria, eu estou gostando muito de ser ouvidor. Tem muitos problemas, eu estou gostando, porque é um trabalho gratificante. Você lida com todo o país, você tem demanda de todos os estados, ou seja, você acaba conhecendo problemas e anseios da população mais variada do estado. É uma coisa gratificante ser ouvidor geral do Senado. Senador, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Eu agradeço também a você que nos acompanhou até agora, lembrando que você pode baixar ou compartilhar esse conteúdo pelo nosso site, senado.leg.br/TV, no nosso canal do YouTube ou em podcast nas principais plataformas de áudio. Obrigado pela sua companhia e até o próximo assunto de Estado. Thank you.